No dia de ontem, Miguel Morgado teve a oportunidade de comentar a nova escolha para Ministro da Administração Interna, Luís Neves, ex-diretor da PJ, que entretanto tomou posse, e lembrou basicamente um truque que Luís Neves fez na altura relacionado com o Razi do ano passado, ou de há 2 anos, que tinha que ver com a manipulação de uma estatística que no fundo era favorável à forma de estar política de Luís Neves, quando ele faz aqui uma interpretação diferente daquela que é a realidade, nomeadamente na que tinha que ver com a população prisional estrangeira. Ele utiliza um segmento da população prisional de um determinado crime, de uma determinada tipologia de criminalidade, e ignora genericamente o resto da criminalidade que me parece relevante. E, portanto, vamos ouvir Miguel Morgado, que eu já nem me lembrava eu próprio deste truque, e eu comentei-o na altura, porque é verdadeiramente um truque, até sem aspas, e vamos fazer comentários. Homem que defende a tese, que eu acho que publicamente, do ponto de vista democrático, deve estar constantemente em debate, acho muito bem, que defende a tese de que não existe ligação entre a criminalidade e a imigração. Muito bem. É um tema muito complexo e ele tem a sua opinião e eu acho muito bem. Mas uma vez, há um ano, ele fez uma coisa que me desagradou profundamente. Ele optou por debater este tema fazendo um truque, e não gosto de truques. O que é que ele fez? Foi no aniversário de um jornal português. Ele estava a dizer isto e disse: agora tenho aqui os dados do Razi, o relatório da Segurança Interna, que até tinha números que apoiavam a tese dele, de que não existe essa relação em Portugal entre mais imigração e criminalidade. Sim. Mas o que é que ele fez? Ele disse: bem, se forem ver numa população de 12 mil reclusos total, em Portugal, só 120 é que são estrangeiros. Mas foi um truque feio, porque quando se foi ver o relatório do Razi, ele estava a tirar só uma parcela de uma categoria de prisioneiros estrangeiros, quando na verdade descobrimos que havia mais de 2 mil. Portanto, em vez de haver 1% da população de reclusos ser estrangeira, na verdade eram 17. É uma grande diferença. E atenção, estes dados foram falados e estes dados foram mencionados de haver 17% da população prisional estrangeira, e o que é facto é que na altura estávamos perante uma população residente nos dados oficiais em torno de 1 milhão de estrangeiros e, portanto, havia uma sobre-representação já aí de estrangeiros na população prisional, que foi algo que foi amplamente ignorado, aliás, até na altura pela CNN. Eu lembro-me de fazer esse comentário, em que em 2024, quando os números oficiais da imigração eram em torno de 1 milhão de pessoas e ainda tínhamos aquela lista enorme de pessoas para o PSD tratar do ponto de vista, enfim, se deportava, se mantinha cá. O PSD decidiu manter cá toda a gente, mas no fundo havia essa situação. Agora, o que é facto é que na altura tínhamos em torno de 10% da população residente estrangeira e tínhamos 17% da população prisional estrangeira. Ou seja, já havia uma sobre-representação da população estrangeira na população prisional. Já havia. E isso foi um dado que nunca foi levado em consideração. O princípio da proporcionalidade aplica-se pouco nas televisões portuguesas. Fala até, por exemplo, dos detidos, em que eu acho que era o próprio Luís Neves novamente que dizia: vejam bem, nós temos aqui apenas 29% dos detidos são estrangeiros, o que significa matematicamente que 71% dos detidos são portugueses. O que é que o Luís Neves, ou quem anunciou este dado, este segundo dado já não me lembro quem é que anunciou, o que é que esta pessoa que transmitiu este dado se esqueceu de anunciar e de deixar de forma clara? É que 15% da população residente representar 29% das detenções significa que há uma sobre-representação enorme nos detidos em Portugal. Bem sei que a questão dos detidos pode ter que ver com a imigração ilegal e detém imigrantes ilegais para os manter presos e para eles não fugirem. Bem sei que há essa situação e que, portanto, a imigração que entrar legalmente não tem nada a ver com esses detidos, mas nós não temos acesso ao número de dados de estrangeiros em Portugal que sejam condenados, por exemplo, que estejam nas populações prisionais. Ele disse-nos esse número, que eram 2 mil reclusos, mas nós não sabemos quantas dessas pessoas é que adquiriram, por exemplo, a nacionalidade e, como tantos outros numa reportagem da Ana Leal, nem sequer sabem dizer uma palavra em português. São pessoas que estão cá há 5 anos e adquiriram um cartão de cidadão e não há um pingo de pertença à comunidade nacional. E, aliás, aquilo que eu defendo é que essas pessoas devam ficar sem a nacionalidade, evidentemente, porque se uma das
características de uma pessoa que adquire a nacionalidade é a pertença à comunidade nacional, então essa pessoa não vai andar a cometer crimes, nomeadamente violações, homicídios, etc. Isso não é de todo uma forma pacífica de pertença à comunidade nacional, de toda a comunidade nacional quer-se coesa, quer-se pacífica, quer-se tranquila, e se há uma pessoa que adquire a nacionalidade, diz-se português, se calhar nem sabe falar português, e depois mata uma pessoa ou viola uma mulher ou uma criança, o meu amigo não faz parte da comunidade nacional, lamento imenso informal, mas não faz e deveria-lhe ser retirada a nacionalidade. Porque é um tratamento desigual. É um tratamento desigual porque as situações não são iguais também. Portanto, sim, é um tratamento desigual, evidentemente que é, mas as situações não são iguais e a retirada da nacionalidade, eu não estou a sugerir que se faça por uma multa de trânsito. Não é uma pessoa que tem uma multa de trânsito e retiramos-lhe a nacionalidade, não é nada disso. É uma pessoa que mata alguém, que viola uma pessoa, etc. e que tem crimes que colocam verdadeiramente em causa a estabilidade e a coesão social da comunidade nacional. No fundo é isto. Vamos ouvir a segunda parte. E ele tinha outros números no mesmo relatório que até sustentavam a tese dele. Só que ele optou, foi demasiado político ou demasiado comunicador no mau sentido da palavra. Mas ele na altura também disse que nem todos os estrangeiros são imigrantes e acabou por criar essa diferença. Mas é que aquela categoria que ele tirou também não faz essa distinção. Aí é que está. É que ele depois espalhou-se nessa explicação. Não justifica o uso que ele fez daquele número. É que essa mesma categoria no RASI também não faz a distinção se aquela categoria corresponde a imigrantes ou estrangeiros. E agora há um novo RASI a caminho. Pronto, agora há um novo RASI a caminho. Portanto, ele que se deixe truques. Como mai, pode saber que aqui no torto e direito, se ele abusar dos truques, vai apanhar a torto e direito. E acho muito bem que o faça e precisamos verdadeiramente de Miguel Morgado no comentariado português. Agora, uma coisa que é verdade sem dúvida nenhuma é que este debate não é feito com os dados pelo menos completos. Porque só o facto de não haver nacionalidade, não haver naturalidade, não haver nenhum dos dados que permita caracterizar a criminalidade como desta comunidade tem mais este tipo de criminalidade, esta comunidade tem outro tipo de criminalidade, e depois há pessoas que dizem, bom, mas esses dados e essa distinção vão ser utilizados para fomentar o preconceito racial e étnico. Portanto, se os meus amigos admitem isso, é porque admitem, à partida, que há determinadas comunidades, nomeadamente estrangeiros, que cometem mais crimes do que os nacionais. As pessoas que dizem isto parece que estão a assumir a culpa de esconderem os dados, porque quando dizem, bom, nós não podemos mostrar esses dados, porque isso vai fomentar o ódio racial. Uma estatística não fomenta ódio. A interpretação da estatística é que pode gerar uma boa forma de raiva nas pessoas, porque podem perceber através de determinada estatística que estavam aqui sossegadinhos, que tinham um determinado tipo de criminalidade e desde que entraram 1,5 milhão de pessoas passaram a ter tipos de criminalidade muito mais habituais, diferentes, até mais violentos. Falo, por exemplo, da criminalidade sexual, mas alguém tem dúvidas de que as violações terem estado em 2024 ou 2025 em máximos da última década? Tem que ver diretamente com a questão da imigração. É que eu não preciso de ter já os dados em Portugal para fazer um comentário ou uma suposição. Ou seja, eu quero ter esses dados para demonstrar de forma clara que é provavelmente o que acontece. Mas quando nós olhamos para os países nórdicos, como é, por exemplo, a Suécia, nós percebemos que 20 a 25% da população residente na Suécia, que são os estrangeiros, cometem mais de 80% da criminalidade sexual ou das violações em específico na Suécia. E, portanto, é evidente que trouxeram um tipo de criminalidade que não deveriam trazer. Reparem, eu acho que o dado era este. Confirmem que eu posso estar enganado, isto às vezes são tantas estatísticas, mas eu acho que era na Suécia. Imaginem que 20% da população residente trouxe 80% das violações. Vocês já pensaram que com uma imigração muito mais residual, 80% das violações não tinha acontecido? Ou vá, 75%, vamos partir do pressuposto que 5% continuavam a acontecer se retirássemos uma boa parte dos imigrantes. Pensem que 7 mulheres a cada 10 poderiam não ter sido violadas se isso tivesse acontecido de forma adequada. E, portanto,
Devolver estas pessoas ao seu país não é uma forma de extremismo ou radicalismo, é uma forma de autorrespeito, autodefesa e é a solução pacífica para o que se tem passado na Europa. É, sem dúvida nenhuma, a solução pacífica, porque temos visto os europeus a serem mortos, assassinados, muitas vezes de forma absolutamente indiscriminada, nem é meio de um conflito onde duas pessoas se desentenderam, cada uma puxa de uma faca e fica viva a que teve sorte, não é nada disso. Estamos a falar de pessoas, apesar de que isso também era condenável, evidentemente, mas estou a colocar as coisas em proporção. Porque uma coisa é vocês matarem alguém em autodefesa, essa distinção até existe na Bíblia. Outra coisa é vocês matarem alguém de forma indiscriminada, uma pessoa absolutamente inocente que nem teve como se defender. Como se passou, por exemplo, com a Irina, isso foi nos Estados Unidos da América, uma rapariga de costas para um selvagem que andava à solta, já tinha cometido vários crimes, saca de uma faca e mata uma miúda aleatoriamente que não estava ali a fazer nada e que sobreviveu à guerra na Ucrânia e conseguiu fugir à guerra na Ucrânia, mas não conseguiu sobreviver ao multiculturalismo ocidental. Temos que acabar com isto. Os europeus estão neste momento em sofrimento, não é aceitável que se mantenha este grau de imigração e há muita criminalidade que vai sair quando nós repatriarmos em massa um conjunto de pessoas. Os preços das casas com toda a probabilidade vão diminuir porque a oferta, se for preciso, vai ser maior a que está disponível e a procura vai se manter mais ou menos a mesma e até diminuir, portanto isso é uma questão de preços e uma lei de mercado evidente e tem que haver repatriamentos em massa por uma questão de autodefesa, não só de autodefesa da nossa segurança enquanto pessoas individuais e autónomas, mas também enquanto comunidade nacional que precisamos mesmo de autodefesa porque estamos a ser substituídos na nossa própria casa e relembro, repatriamentos em massa são a solução pacífica. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.